A paz, irmãos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Gilson Alves, eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na rua Mendes, número 208, no bairro da Cerâmica, em Nova Iguaçu. E olha, nós temos cultos abençoados hoje ainda, às 15 horas, e temos reuniões também às 19 horas, culto de libertação, de cura, de poder, de muita manifestação por parte do Senhor. E amanhã teremos também na nossa igreja, às 7 horas da manhã, uma reunião de oração, uma reunião de consagração, das 7 às 9 da manhã. E compareça, venha buscar a Deus juntamente conosco, porque o Senhor Deus, Ele tem uma bênção muito especial para a sua vida. Ele quer abençoar você, a sua casa, grandemente. Pode ter certeza disso, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E amanhã, às 16 horas também, temos a reunião das mulheres. Sim, o culto das mulheres que vencem na graça de Deus. Então, chame aí a sua amiga, sua vizinha, chame aí a sua colega de trabalho. Vai começar às 16 horas, em um novo horário. E o Senhor Deus, Ele vai abençoar bastante. E domingo é aquele dia de louvor, de adoração, de busca da presença do Espírito Santo, e você deve comparecer, você não pode ficar de fora. Você e a sua casa, você e a sua família, nós temos muitas novidades da parte do Senhor. É o dia de você se esvaziar de si mesmo e se encher da presença de Deus, do Espírito Santo. E o Senhor Deus, Ele quer se manifestar, Ele quer se revelar, Ele quer fazer grandes coisas em seu favor. Então compareça. Domingo temos reuniões, cultos abençoados, às 8, às 15 e também às 18 horas. E às 10h30 da manhã temos o movimento jovem. E neste domingo também vamos ter o evangelismo, para a divulgação aí da nossa nova igreja, do nosso novo templo, que já está praticamente já construído, já está em fase de acabamento. Infelizmente, nós não vamos poder nos mudar para lá naquela data anunciada, de 27 de agosto, que era o último domingo do mês de agosto, mas brevemente estaremos anunciando aí uma nova data. Está previsto para o final de setembro, mas nós vamos aguardar para dar para você uma data certinha, uma data específica, e vai ser uma benção. Deus tem grandes coisas para o povo da Cerâmica, Ponto Chique, Floresta, Oliveira, o Alto da Posse, Botafogo, Santa Rita, Areal, o Cobrex, os bairros aqui circunvizinhos, adjacentes. O Senhor Deus, Ele tem grandes bênçãos. Então, é preciso você ficar atento, porque nós não podemos desperdiçar oportunidades e devemos estar sempre presentes, Devemos estar sempre na posição certa, para que o Senhor Deus, Ele nos abençoe. Eu queria compartilhar com você aqui uma palavra de Deus, que ela está aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 12, o versículo de número 13, ele diz assim, Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 13, vou dar um tempinho aí para você pegar uma Bíblia Sagrada, pegar aí no seu celular, você tem aplicativo, e meditar também conosco aqui na palavra de Deus. Então, Jesus condena a avareza. Essa linguagem que eu vou ler para vocês aqui é a linguagem da Bíblia King James. Tem uma linguagem, uma tradução um pouquinho diferente, mas o sentido do texto é o mesmo. No versículo 13 do capítulo 12 de São Lucas diz assim, e aconteceu que nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe requereu, mestre, ordena meu irmão que divida comigo a herança. Porém Jesus lhe replicou, homem, quem me designou juiz ou negociador entre vós? Em seguida lhes advertiu, tende cautela e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porquanto a vida de uma pessoa não se constitui no acúmulo de bens que ela possa conseguir. Palavras aqui do Senhor Jesus Cristo. Dois irmãos estavam ali com um problema, e um chega para Jesus e queria que Jesus ele julgasse
arbitrasse ali aquela situação, para que pudesse julgar, né, aquela causa onde ele estava pedindo para o Senhor Jesus ordenar ao irmão dele que desse a parte que lhe cabia na herança. E o Senhor Jesus disse que não era, ninguém tinha colocado ele como juiz ou negociador entre ele e o irmão dele. E ele faz aqui uma séria advertência, né, dizendo que o homem não pode ser medido, né, pelos bens que ele possui. Mas ele continua aqui, né, versículo 16. E lhes propôs uma parábola, né, lhes propôs uma parábola: as terras de certo homem rico, né, produziram com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma, né, tens grandes quantidades de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza, né, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Isso também acontece com quem poupa riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então vejamos bem, né? O Senhor Jesus condenando aqui a avareza, e a avareza é o zelo, né? Excessivo apego, excessivo às coisas materiais. Então, ele conta uma parábola para esse irmão, que ele foi ali pedir, né, que ele julgasse ali a sua causa entre ele e o outro irmão que ele tinha. E Jesus conta essa parábola, ele ilustra muito bem. Ele diz que um homem, ele teve uma grande colheita. O campo, né, lhe proveu uma grande colheita. E ele colheu em abundância, quer dizer, mais que suficiente. E ele não tinha onde armazenar, né, essa colheita. Ele sobejava. E o que ele faz? Ele pega, né, ele resolve fazer uma obra, né? Talvez na mente dele um investimento. Ele derruba os celeiros que ele tinha, constrói celeiros ainda maiores para poder armazenar aquela colheita em abundância. E quando ele olha para aquela situação, ele diz: ó, minha alma, agora você pode comer, beber, se divertir, se fartar, aproveitar por muitos dias, até o final dos dias. E o Senhor Deus entra em cena e faz uma advertência, fazendo uma pergunta, trazendo a ele uma reflexão: louco, hoje mesmo, te pedirão a tua alma. E para quem você preparou ela? Quem é que vai usufruir de tudo isso? Não é você. Você plantou, você colheu, só que você não vai usufruir. Então, ele encerra, aqui esse texto dizendo o seguinte: isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então aqui fica uma reflexão muito séria para todos nós. Foi o campo que deu aquela colheita para aquele homem. Foi o ambiente, o clima, a natureza, tudo contribuiu para que ele pudesse ter essa grande colheita. Mas em momento algum você vê ele glorificando a Deus, dando a Deus graças. Você não vê em momento algum ele, pensando consigo: poxa, colhi demais, não tenho onde colocar.
vou doar para os pobres. Não, ele pensa somente em si mesmo. O que é que ele faz? Vou derrubar isso aqui, esses celeiros, e vou construir outros ainda maiores, quer dizer, vou gastar aqui, para poder colocar tudo que eu tenho. E Jesus chama isso de quê? De avareza. E Jesus, ele considera a avareza uma loucura. Quer dizer, ele não glorifica a Deus, ele não se preocupa com o seu próximo, não se preocupa com o seu semelhante, né? Só se preocupa só mesmo consigo. E ele diz para si mesmo, olha, agora você tem que comer, né? Beber, se fartar, se divertir, né? Até o fim dos teus dias. Só que a vida dele ia findar naquele dia mesmo. E Jesus está dizendo isso. Né? Assim acontece também, assim sucede. Né? Com aquele que acumula riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Ele não glorifica a Deus, ele poderia muito bem chegar, poxa, já tenho demais, Deus já me deu muito. Eu vou aos pobres, eu vou aos necessitados, eu vou ao meu próximo. Não, ele simplesmente, né, pensa consigo mesmo, como é que eu vou poder guardar isso tudo? Então, é um pensamento, né, é um comportamento que foi reprovável aos olhos do Senhor Jesus. Então você tem que reconhecer que aonde você está foi Deus que te colocou. Se você conseguiu passar num concurso público, mas eu passei porque eu sou inteligente. Mas quem foi que te deu inteligência? Quem foi que te deu capacidade? Foi Deus. Você conseguiu entrar naquela empresa porque Deus lhe abriu a porta. Você conseguiu ser uma pessoa bem-sucedida é porque Deus lhe deu condições. Deus lhe deu capacidade. Então você deve glorificar a Ele sempre. Pensar nele, porque isso aqui tudo é passageiro. E quando você partir dessa vida para outra, o caminhão de mudança não vai junto. Nem a rainha da Inglaterra, né? Com toda a pompa que ela tinha, com todo o glamour, ela foi sepultada e não pôde levar, né, a sua riqueza, o seu patrimônio. Nós podemos ir, né, de uma hora para outra, nós não sabemos. A Bíblia diz que o coração do homem, ele faz planos, mas quem confirma esses planos é o Senhor. De nada vai me valer eu fazer planos e o Senhor Deus não confirmar esses planos. Então a gente precisa, né, pensar mais um pouco no reino de Deus, no Evangelho. O que Deus quer de mim? Foram as perguntas que esse homem aqui, ele não fez para si mesmo. Muito pelo contrário, ele ficou arrumando meios de acumular o máximo, pensando no futuro. No futuro que ele, infelizmente, não iria desfrutar. Então, isso é algo muito sério e serve para nós como ponto de reflexão. Devemos sempre glorificar a Deus, porque é Deus que nos dá a condição, Deus que abre as portas, Deus que, né, nos dá recursos, é Deus que nos provê. Então a gente precisa ter sempre no coração essa humildade de reconhecer que somos o que somos, né, alcançamos o que alcançamos, é somente pela graça de Deus. Aqui para a gente terminar e concluir aqui, no Evangelho de São Tiago, no capítulo de número 4, né, o versículo de número 14, cadê aqui o Tiago? Tiago capítulo 4, o versículo de número 14, ele nos diz aqui o seguinte, cadê? Tiago 4, 14, ele diz assim, ó, o 13 diz assim, Tiago 4, 13, agora prestai atenção, vós que aclamais, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá nos estabeleceremos por 1 ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. O 14 lhe diz, contudo,
vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades. E toda vanglória como essa é maligna. Então, vejamos bem, o pessoal faz planos. Vamos àquela cidade, vamos negociar, vamos lucrar, vamos habitar ali. Ali nós vamos arrebentar. Mas ele está dizendo, contudo, vocês não têm o poder de saber do dia de amanhã. Você faz planos. Muita gente fez planos aí, mas veio um vírus, veio a pandemia. E essas pessoas partiram. Muitos faliram. Muitos acabaram ficando doentes, doenças aí emocionais, psicológicas, sofrendo de um desequilíbrio, de um pavor muito grande. O inesperado veio, a pessoa planejou, só que chegou o tempo e não se cumpriu aquilo que ela tinha planejado. Por quê? Porque o Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas. O nosso futuro está na mão dEle. O nosso amanhã está na mão dEle. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós podemos ir embora. É o que ele diz aqui, no versículo 15. Em vez disso, devias afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então tudo aqui é muito passageiro. Nada se compara com a eternidade. Você pode ver aqui 70, 80, 90 anos. Isso é uma passagem. Comparar isso com a eternidade não é absolutamente nada, porque a eternidade, é eternidade, já diz, é eterno. É algo que é para sempre, é duradouro. Então, devemos nos desprender de tudo isso. Colocar o nosso coração no Senhor Jesus. Abrir de fato a nossa vida para Ele, para que Ele possa vir com liberdade e trabalhar cada vez mais no nosso coração. Temos o reino de Deus aí. Temos o nosso próximo, o nosso semelhante, para ajudar. Devemos glorificar a Deus. Reconhecer que o que temos e o que somos é pela graça de Deus. E lembrarmos sempre, nós não podemos ser medidos por aquilo que nós possuímos. Porque nós podemos nos ver de um jeito, as pessoas podem nos ver de um jeito, mas o que vai pesar no final das contas na balança é como o Senhor nos vê, é como o Senhor nos enxerga. Tá bom? Deixo aqui essa reflexão para você. E domingo, não se esqueça, 8 horas da manhã, 15 e às 18 horas e às 10h30 o Movimento Jovem, Rua Mendes, número 208, no bairro da Cerâmica, na antiga Casa de Festas Calhós, ali esquina com a Rua Gama, muito fácil encontrar a nossa igreja. Ali é o seu ponto de encontro com a bênção. Um forte abraço. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus.